Olha, pessoal, a Prefeitura de Ribeirão Preto transferiu mais de 12 milhões dessa verba que veio desse programa federal para cobrir o rombo do IPM, que é o Instituto de Previdência dos Municipários. Ou seja, uma grande discussão, porque esse rombo no IPM não é de hoje, então há uma grande discussão entre especialistas, porque essa verba não seria, então, usada apenas para a situação que está desandando nesse momento aqui da pandemia. Para a gente entender melhor essas questões legais, daqui a pouquinho eu tenho, inclusive, o posicionamento do Ministério Público, porque foi aberto, então, um inquérito civil, e eu tenho também o retorno da Prefeitura de Ribeirão Preto. Para a gente tentar entender melhor, eu converso agora com o advogado, o doutor Gustavo Bugalho. Já está comigo, doutor? Oi, doutor, tudo bem? Obrigada pela participação do senhor. Boa tarde. Olá, Silmara. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui. Doutor, há uma grande discussão, principalmente popular, a gente aqui mesmo recebendo muitas informações, porque a gente vem acompanhando essa situação crítica de enfrentamento que Ribeirão Preto vem passando em relação à pandemia, ao combate à Covid. Em relação a essa verba que vem para cá, doutor, que vem desse programa de enfrentamento do governo federal, ela deve ser destinada para quais setores? E se o senhor entende que houve aí desvio de finalidade com essa transferência para o IPM? Pois bem, a princípio a gente nota que essa verba, esse valor, né, foi transferido com o sentido de se aplicar no combate à Covid-19. Portanto, teoricamente seria uma verba aí, como se diz, carimbada, já com um destino certo, né? E, consequentemente, deveria ser aplicado a isso. Entretanto, alguns especialistas têm falado que, por se tratar de um período de queda de arrecadação, daria para realizar aí essa manobra, né, de transferir aí para o IPM, o que, a princípio, eu entendo que deveria ser investigado melhor, até sob a possibilidade de, em tese, aí, uma figura criminal, né? Pois é, a discussão popular, doutor, é que é o seguinte, nós até em outras oportunidades, quando começou a chegar essa verba, nós perguntamos ao prefeito Duarte Nogueira para onde ela seria destinada, né? A gente percebe uma dificuldade do município na compra de cesta básica, por exemplo. Uma das alegações foi que essa verba seria para o social, seria também para a saúde. Hoje a gente vê dificuldade para a abertura de leitos, de respiradores. Ribeirão Preto, mesmo com essa verba, pede socorro para o governo do estado. E a questão do IPM, doutor, no entendimento aí de outras discussões com especialistas, não é um problema hoje da pandemia, é um problema já antigo. É aí que teria irregularidade, doutor? Na verdade, realmente, o problema do IPM é um problema muito antigo. Agora, o que a gente tem que observar para ver a questão da irregularidade, né? Mesmo que não haja aí uma conduta ilegal necessariamente em virtude aí dessa queda de arrecadação, ainda assim a moralidade dessa transferência é muito duvidosa. Por quê? Nós estamos num momento, como você mesma falou, que temos aí dificuldades na gestão dessa questão toda aí, né, relacionada à Covid-19, né, necessidades urgentes do ponto de vista da saúde. O valor ele foi enviado ao município de Ribeirão Preto com o objetivo de ser aplicado no combate à Covid-19, quando de repente há um desvio, né, da finalidade dessa verba, o que num momento tão grave é no mínimo imoral e pode inclusive caracterizar aí uma responsabilidade por improbidade administrativa, né, da pessoa responsável. Bom, foi aberto, doutor, um inquérito civil no Ministério Público. Como que isso, para a gente entender agora o trâmite legal, como que isso deve caminhar no Ministério Público e por quais crimes, se de fato forem apontadas irregularidades, o prefeito pode responder? Perfeito. Bom, como foi aberto aí a princípio um inquérito civil junto ao Ministério Público, né, ele deve ouvir aí autoridades, provavelmente deve requisitar documentos, né, diversos,
E após isso é feito um relatório, se o Ministério Público entender que houve de fato um indício, né, de conduta duvidosa, ele vai ingressar aí com a respectiva ação civil pública. Né? Essa ação civil pública nada mais vai fazer do que apurar a existência da chamada improbidade administrativa, né? Que é uma conduta grave e que pode trazer como consequência para o responsável desde a aplicação de multa até perda de cargo, mandato e eventual aí proibição de se reeleger, se for o caso, tá? Além da figura criminal que pode ser, né, que seja apurada do artigo 1º do Decreto 201/67, que traduz os crimes de responsabilidade de prefeitos. Maravilha. Doutor Gustavo Bugalho, muito obrigada pela participação do senhor aqui e esclarecimentos, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço, um grande abraço. Muito bem, pessoal, tem a arte aí para a gente mostrar para o nosso telespectador, principalmente para você que é de Ribeirão Preto. Vai comentando, viu, gente? Ó, nosso QR Code aí na tela, aponta agora a câmera do celular e comenta aí tanto no Face como no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Bom, aí é o site da transparência que nós temos aqui, das verbas que chegam, então das receitas do coronavírus, tá? Isso é de acesso de todos, então você tem aí os valores arrecadados que começaram a ser destinados aqui naquele programa de enfrentamento aprovado, encaminhado pelo governo federal. Em março, por exemplo, Ribeirão recebe mais de 9 milhões, abril mais de 10, em maio 6 milhões, em junho mais de 24 e em julho mais de 19 milhões, totalizando as receitas correntes, 71 milhões. E o prefeito pega, então, uma parcela dessa verba e transfere para o IPM. A grande discussão, pessoal, é que o IPM não é um problema da pandemia. O IPM é um rombo, né, no Instituto Previdenciário antigo, de gestões passadas, que até hoje nenhum político e nenhum prefeito conseguiu dar conta. Ah, o problema é de quem? É o do servidor aposentado? É do Instituto? Não, é de má gestão. É de má gestão e de discussão. Ribeirão Preto vive capengando e nós não temos mais receita para nada, porque o que a gente percebe, gente, é uma folha de pagamento e uma receita saturada e a culpa não é do servidor não, viu? A culpa não é. Então, assim, a grande discussão, Ribeirão Preto precisa, sabe Deus lá quando é que vai terminar essa quarentena, quando é que vai terminar essa pandemia. Será que Ribeirão Preto não vai precisar dessa verba? Agora o prefeito Duarte Nogueira começa a destiná-la a situações a situações críticas antigas, que não foram ocasionadas nesse momento de crise. Já falei aqui, por quê? Por que não criar um programa econômico ao comércio, a uma linha de crédito? Nós falamos aqui que essa verba, e já entrevistamos outros especialistas, essa verba ela deve ser usada sim para o social, sim para a saúde e sim para a folha de pagamento agora, da pandemia. Enfim, há uma grande discussão. Em nota, a promotoria de Ribeirão Preto diz que instaurou um inquérito civil nessa data para apuração das transferências de recursos da prefeitura para o IPM. Os fatos noticiados aparentam, segundo a promotoria, irregularidade, já que implicaram em transferência de recursos vinculados ao combate à pandemia para fim diverso. Além da requisição de informações, foi determinada a remessa de cópias ao Tribunal de Contas e Procuradoria-Geral de Justiça para as providências da alçada de tais órgãos. O promotor de justiça, o senhor Sebastião Sérgio da Silveira. A prefeitura também respondeu a esses apontamentos que nós fizemos aqui em relação à ocupação de leitos, que foi citado pelo deputado federal Ricardo Silva. A prefeitura diz que em relação aos leitos, a Secretaria da Saúde informa que está em tratativas com o governo do estado de São Paulo para montar 21 leitos de terapia intensiva, sendo 6 no Hospital Santa Lídia e 15 que serão comprados da iniciativa privada, a princípio do Hospital Ribeirânia, que deve ser concluída até o final de semana. Lembrando que nós estamos falando de tratativas, viu, pessoal? Em nota anterior, a prefeitura disse que isso será por 3 meses. Muito bem, e isso é com o governo, é uma parceria com o governo de estado, tá bom? Em relação a esse repasse, a transferência do IPM, a prefeitura mandou aqui uma nota com todas as receitas e diz que o repasse de recurso federal ao Instituto do IPM
para o pagamento de custeio devido à queda na arrecadação do município em virtude da pandemia. Informa que a destinação está em conformidade com a lei complementar que institui o Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19, porém com destinação específica, conforme prevê a lei, pelas perdas aí pela queda da arrecadação dos estados e municípios. Vamos acompanhar, né, como ficará isso tramitando no Ministério Público aqui de Ribeirão Preto.